Boa Hum, noite, então, pessoal. Nós vamos começar aqui mais um encontro aí é, de estudo sobre a compostagem, né? Hoje a gente trouxe a Cíntia Cruz, que é presidente da Revolução dos Baldinhos, uma associação de compostagem aqui de Florianópolis, trabalha no contexto periférico aqui da cidade. E é uma das nossas grandes inspirações, né? Na compostagem comunitária, na questão do envolvimento social. Então, esse pessoal aí realmente faz acontecer, né? E a gente tem muito que aprender. Contextualizando um uau, pouquinho, cara. né, do como que a gente conhece eles, num projeto chamado Ambial, que teve aqui. Cintia depois pode falar um pouquinho, se quiser. Eu fui fazer uma experiência de compostagem, o início da compostagem, né? Foi a primeira leira de compostagem que a gente fez lá aonde é a Revolução dos Baldinhos, onde sempre foi, né? Que é uma escola é, municipal ou estadual? Acho que estadual, Cíntia. Me corrija aí, por favor, se eu estiver errado, acho que estadual. E a gente foi fazer uma compostagem lá e eu lembro Eu que. lembro que Desculpa, deu um eco aí. Acho que se puder desligar o microfone, Cíntia, por favor. Aí, obrigado. Aí a gente foi fazer uma compostagem lá e uma experiência com as crianças, né? É, E aí o zelador, alguém disse pra gente que o zelador lá da escola, ele fazia uma compostagem. Aí, tá, onde que é a compostagem dele? Ah, naquele canto lá. E aí olhamos no canto, não tinha nada, né? Era um chão assim. Aí a gente, tá, mas... Ah, ele enterra o lixo lá. Aí, pô, enterra o lixo, vamos ver, né? O que que vai ter ali embaixo. Aí fomos desenterrar a compostagem do senhor lá que fazia. Rapaz, eu vou te falar, a hora que a gente começou a desenterrar aquele lixo lá, a gente batia enxada assim, ó, saiu uma maçaroca laranja, uma pasta laranja, mas pensa um fedor, assim, ó, eu não lembro de alguma coisa tão fedida daquele jeito. Aí começou a sair o povo da sala, assim, ó, as crianças, os professor, tudo apavorado, o que que vocês estão fazendo aí com esse negócio? E a gente ali revirando, pegamos tudo aquele material, levantamos para cima da terra, misturamos tudo com serragem e aquilo se arejou, né? Na semana seguinte ainda empesteou a escola inteira. O povo estava enlouquecido com a gente lá, mas ele falou, não, vamos, pode deixar que vai funcionar, né? E depois de umas 2 semanas o cheiro já era completamente diferente, né? Então, e depois disso, aí a vida seguiu, pessoal seguiu fazendo a compostagem lá, então realmente a gente vê assim o potencial da compostagem na hora que a gente pega essas casca grossa assim mesmo, né? Então, é, depois disso, quando começou o laboratório Terra Orgânica, a gente foi visitar lá a Cíntia, né, para poder ver o manejo delas lá. Pegamos carona no caminhão para fazer a coleta, tudo, e fizemos manejo com elas lá. Mais de uma vez, né, Cíntia? Foi uma vez com o Marquito lá também, enfim. Então, é realmente uma referência para a gente. Aí eu passo a palavra aí para você, Cíntia. Quero que você pudesse apresentar e aí falar um pouquinho para a gente aí do contexto do envolvimento social, a compostagem comunitária e o que mais você quiser nos presentear aí nessa noite com o conhecimento que você tem e experiência. mas estão me ouvindo então, né? Desculpa aí a demora, galera. Sou Cíntia Cruz, sou líder comunitária, ativista social, nascida e criada aqui dentro do Complexo do Monte Cristo. Hoje, atual presidente da Associação Revolução dos Baldinhos, um projeto que surge em 2008 com o surto de ratos na comunidade e nasce da necessidade do morador, né, trabalhar a sua realidade, o descarte
devido da matéria orgânica na sacolinha de lixo, jogava na rua na década de 80, quando surgiu aqui a ocupação, que o Monte Cristo foi se restabelecendo, foi crescendo, e com isso o crescimento desorganizado da questão do lixo, né? Que até os dias atuais isso ainda é um desafio, pela questão da terceirização hoje, é, né, na relação hoje, a nossa relação com o resíduo de forma geral, né? O projeto é uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, aonde junto o CEPAGRO, Grupos e Estudos e Promoção da Agricultura em Grupo, na época trabalhava dentro das escolas com as hortas comunitárias. Até hoje tem essas atividades ainda, mas no período da infestação de ratos aqui na comunidade, era a frente temporária de trabalho, que eram mulheres da comunidade que faziam a limpeza das ruas, aonde a Concap não chegava. Então, essas mulheres, elas faziam compostagem dentro da escola e era um grupo de alimento. Elas faziam compostagem para ter terra para produzir alimento para elas. Esse grupo era de 3 em 3 meses, tinha rotatividade de pessoas e eram só, a maioria, boa parte eram mulheres da comunidade, só aqui do complexo. E em 2008, quando aconteceu o surto de ratos aqui, todas as áreas, né, o Complexo do Monte Cristo hoje tem 12 comunidades, são 35 mil pessoas, são divididos por 4 áreas de atuação. O posto de saúde daí denomina, né, área 40, 41, 42 e 43. E a gente, naquele período, o posto de saúde, doutor Renato, né, por praticar e já ter um histórico de compostagem em casa, foi levado isso para a rede de articulação do bairro, né? Uma rede onde tem posto de saúde, creche, escola, projetos e toda as instituições dentro do território. E daí, daquele espaço de construção, vem a proposta de sensibilizar as mulheres da frente temporária de trabalho a sensibilizar a comunidade com a compostagem. No primeiro momento, todo mundo ficou assim, desacreditado, porque um processo que todo mundo entendia que era uma geladeira. Ah, a gente vai estar só juntando comida para dar para os ratos, daí que eles vão gostar. Tipo, teve vários tipos de visão, né, nesse processo. Só que, na verdade, a revolução surge da proposta dos baldinhos, né? Dentro das casas, com tampa, impossibilitando que o rato acessasse a alimentação. Então, entregar um baldinho para cada morador, né? E pedir para ele fazer parte daquele processo no qual não eram todos os moradores que questionavam. Boa parte da comunidade é composta de interior, que já teve relação com a terra, que sabe o processo da compostagem, já fez a compostagem em outros formatos. Então, essa adesão foi massa, porque eles já entendiam o processo. Eles só não acreditavam que dava para fazer da cidade. Então, a galera tem essa visão distorcida, né, da relação do campo e da cidade. Então, a gente teve que trabalhar isso na prática, no porta a porta, sensibilizando o morador a entender que é um processo super dinâmico e a compostagem ela é adequada, ela se adequa a qualquer realidade. E é um processo barato, que depende muito da segregação na fonte, né? Que é a peça-chave para o processo dar certo. Então, os moradores foram. E daí teve a contrapartida também, né? As pessoas que participassem do projeto recebiam a terra na promoção da agricultura urbana, da soberania alimentar. A gente começou a separar o óleo de cozinha, a galera começou a receber o sabão. Então, essa troca foi acontecendo na a gente já estava assim na terceira fase, assim, sabe, tipo, pensando formas, olha, a gente não tem condição, não tem um braço para a gente fazer todo esse circuito, né? Todo dia a gente precisa
centralizar essas bombonas dentro da comunidade. E hoje a gente tem 22 pontos de entrega voluntária dentro da comunidade, em 2 comunidades a gente atua, né? Das 12 a gente trabalha em 2, na Chico Mendes e na Nossa Senhora da Glória. A gente já chegou a atuar em 4, mas a gente teve que regredir para 2. E são 1,5 tonelada por semana, que nos dá 8 toneladas por mês de resíduo, isso só de 2 comunidades. Então, a gente está falando de muita comida. Né? A gente atende 3 creches e uma escola aqui dentro, com educação ambiental, fazendo tratamento da própria unidade também. Então, a gente, para além de atender um morador, a gente também atende esses equipamentos e a gente vê o quanto que essa burocracia, né, afeta ainda essa logística da matéria orgânica, do desperdício, até dentro mesmo das unidades de educação, né? A gente vê o quanto que as cozinhas hoje elas dispensam alimentação boa, comida que poderia estar alimentando vidas, pelas políticas públicas de não se responsabilizar do processo para além do muro da escola. Então, eles preferem jogar a comida boa fora, a gente faz compostagem, e do que encaminhar para uma criança que poderia se alimentar. Ou até mesmo, não sei como que funciona a aquisição desses alimentos, mas pedir numa quantidade certa para que não tivesse essa sobra e esse desperdício, né? Então, isso também é uma coisa assim, é um agravante. Então, a gente identificando essas realidades dentro do território, a gente sempre pensou em trabalhar as problemáticas, sabe? O projeto inicia com o gerenciamento de resíduo para tirar a comida do rato e promover a agricultura urbana, saúde, a comunidade com a limpeza das ruas, né? Aproximar o morador da relação com a terra, a agricultura urbana, trabalhando os saberes ancestrais, né? Porque boa parte dessas pessoas vieram do interior, então tem as suas culturas. E no desenvolver nesses 16 anos, né? A gente vai fazer 16 anos agora em outubro. A gente começou a trabalhar várias problemáticas. Então, a revolução ela nos certifica que a forma que a gente atua, né, o mecanismo que a gente tem do método porta a porta, de trabalhar a relação com o morador, isso traz um leque de possibilidades, sempre ampliando a nossa visão de atuação. A gente. Eu vou tocando, eu vou falando, eu falo bastante. Por favor, manda Tranquilo, bala. galera? E daí, em 2017, a gente começou. Não, primeiro em 2016, em outubro de 2016, a gente tem a ruptura com o Cepagro. Né? Aí a gente foi o nosso primeiro processo de autogestão comunitária, a galera da favela se autogerindo, se organizando e pensando as nossas atividades. Foi um momento bem desafiador para a gente, né? Para a gente pensar de como que a gente poderia manter as atividades do projeto, mas o que fortaleceu é que a Revolução sempre teve esse diferencial das outras propostas, porque a gente, para além do resíduo, a gente trabalha também a problemática das vidas que geram resíduo. Então, a gente sempre trouxe essa realidade de entender, olhar o morador, de ver de que forma que a gente poderia estar se aproximando, sensibilizando o morador para além da questão do lixo, né, do resíduo orgânico. Então, a gente sempre escutou muito o morador, né, e de ver nas visitas da porta a porta, de ouvir uma mulher depressiva falando do filho, falando de falta de vaga na creche, e falando de relacionamentos abusivos, e a gente só ouvir já era um grande passo, né, ter esse momento de escuta, mas a gente poder trazer um retorno e de trabalhar inúmeras coisas. Então, a gente falou de constelação familiar, não deu certo, porque dentro do contexto
periférico, a galera tem uma outra visão, né, de trabalhar essa ferramenta. A gente trabalhou com a gente sempre tem essa sintonia com as outras instituições aqui do bairro, né? Então, o posto de saúde, a saúde mental, pela gente estar sempre na casa dos moradores, a gente consegue identificar e fazer esse acolhimento, passar para o posto e dizer, olha, seria interessante visitar a fulana, porque ela está com um quadro. Então, o projeto começou a se complementar dentro dessa realidade e foi evoluindo de várias formas. E a gente, em 2017, pensou uma vivência, que daí surge o rolezinho na Chico, turismo de base comunitária. E daí a gente pensava, poxa, a gente tem que arrumar a casa, tem que arrumar a comunidade para poder receber essas pessoas e deixar tudo redondinho. E daí nas ruas a gente identificava muitas roupas. E daí a gente começou a entender que o preconceito que a comunidade se tem, né? Dentro da comunidade se tem muito daquilo, tipo, tu é o que tu tem, se tu não tem, tu não é. Então, a galera, no preconceito de pensar assim, eu não vou oferecer minha roupa para outra pessoa porque eles vão falar que isso, que aquilo outro, já preferia jogar fora. Então, uma ação tão simples que foi centralizar essas roupas dentro de um espaço, dentro de um galpão, onde a gente hoje tem o brechó Teu Jeito e a costura criativa. Foi fundamental para a gente ter a diminuição de roupas pela rua da comunidade, né? Deixando a comunidade mais limpa e também colocando esse resíduo que são as roupas hoje no ciclo novamente e cumprindo uma função. O cara tem muita água empregada na fabricação de roupa, então, né? A gente também tem essa consciência que o brechó é vida e, e trazer essa proposta para a comunidade, trabalhar também mais uma necessidade que ali a gente brinca e diz que tem de tudo um pouco, né? É o queres da vida. E assim como é o Ecoponto aqui da Chico também, a gente sempre está triando e tipo, jogando no grupo as doações. A gente tem um grupo das famílias da Revolução. Então, a gente traz sempre essa proposta do que a comunidade precisa. Aí, em 2018, a gente teve a Cozinha Mãe, que foi para nós, foi muito importante poder trazer um espaço com tanta potência para dentro da comunidade, né? A primeira cozinha comunitária dentro do Complexo do Monte Cristo foi pensada aqui dentro da comunidade por pessoas que passam, que vivem essa realidade, né? Pessoas que entendem a necessidade. Então, tipo, a gente fazendo visita, monitorando as bombonas, a gente ouviu do morador que não estava sobrando para destinar para bombona. Então a gente pensou, pô, a comunidade precisa de informação, precisa entender o ciclo da matéria orgânica. E daí a gente pensa na cozinha, estrutura a cozinha com o objetivo de capacitar moradores da comunidade, microempreendedores comunitários, com a valorização do ciclo do alimento, né? Trabalhando as biomassas, as cascas, as punks, e trazendo informação. A gente trouxe várias oficinas, tanto de agricultura urbana, para mostrar as espécies de plantas nativas, o que a gente poderia trabalhar para a nossa alimentação, através da educação do gosto, né? Que a gente come com o olho, literalmente. Então, para a comunidade, ainda pior, porque a comunidade trabalha literalmente só para comer e ainda come mal, come muito veneno, come muito industrializado. Então, não é à toa que a gente é consumidor, né, galera? A gente, de fato, consome a dor um do outro quando a gente fala do nosso consumo. E o nosso consumo hoje é a principal peça para a degradação, né, da terra e tudo que a gente vem enfrentando, né? A gente vê o capitalismo selvagem, brutal mesmo, desmatando para produzir soja, para criar gado, e trazendo esse desequilíbrio que a gente vem sofrendo. E isso ainda mais muito alarmante no contexto em que a gente está, em que
as periferias já vivem o racismo ambiental, né? Pela falta d'água, pela falta de estrutura, de conseguir ter a relação com a natureza, e por acesso de alimentação saudável, como frutas, verduras. A comunidade hoje já vem sofrendo esses reflexos, né? E o quanto que isso é alarmante, porque nós, enquanto comunidade, a galera não tem essa instrução, não tem noção de o que a gente está vivendo, né? E é muito louco da forma que o sistema hoje se coloca em relação à educação ambiental, né? A gente não tem isso dentro das escolas, a gente não tem uma preparação. O Rio Grande do Sul foi prova de que hoje os nossos estados, os nossos municípios não estão preparados para tudo que a gente pode vir a sofrer aqui para frente, né? O avanço do mar, tudo. Então, a compostagem, para mim, é uma ferramenta fundamental para trabalhar o ser e a sua relação, né, com o seu território, com o seu meio ambiente. E é sobre isso o erro está em a gente alterar o meio ambiente para que ele se adeque à nossa realidade. E, na verdade, a gente é que tem que se adequar ao meio ambiente. A gente não precisa mudar para permanecer, né? A gente vai ser expulso, a gente literalmente vai ser expulso, né, de forma bem trágica, porque quem pode com a força da natureza? A gente não tem, o homem é insano, né, por acreditar que, que tem esse poder, né? Isso não é real. Então, a gente tem aí agendas importantes, como a Agenda 2030, que vem falando das mudanças climáticas, que falam dos papéis dos municípios, das cidades inteligentes, né, sustentáveis, o quanto que é importante a gente trabalhar a nossa relação do campo e da cidade. Hoje a gente vê o agricultor que está na base, que está produzindo, que está plantando, ser tão desvalorizado, recebendo tão pouco, e os mercados sendo aquele atravessador que ainda não traz um alimento saudável, não vende algo saudável, isso não vende saúde, né? Nem para quem está produzindo, pela quantidade de veneno que coloca para poder acelerar o processo da produção, que a base central é só vender, vender e vender. E assim como a gente vê a criação de galinha, que no máximo é 15, 20 dias, para que elas já estejam no mercado. Então, hoje, a população literalmente consome veneno e nos vendem mais veneno ainda para a saúde, né? Eu acredito que o nosso único remédio deveria ser a comida de verdade, né? As frutas, verduras, comida boa. Esse deveria ser o nosso único remédio. Então, usar a revolução dentro desse contexto da periferia para trazer políticas públicas, trazer consciência social, trazer politização, né? De abrir a mente da galera a entender esse processo da forma que as coisas acontecem. O sistema literalmente se beneficia do caos, e isso está claro, né? Não traz propostas que venham de encontro para a evolução da sociedade. A gente vive hoje, literalmente, à mercê de um jogo de poder, de polos que pensam no seu benefício próprio e não estão governando hoje para a população, não pensam políticas para a população. E o meio ambiente, a gente é muito agravante, sabe? Tipo, quando eu faço as viagens assim para levar a revolução para outra realidade, eu já chego na cidade olhando assim o aspecto, a limpeza, a cultura do local, de como as pessoas, né, qual é a realidade. E em Manaus, literalmente, lá a galera limpa com fogo, a galera limpa o terreno, limpa o lote, taca fogo. Eu fui fazer uma atividade numa escola onde eles queimavam orgânico e um rio passando atrás. E quando eu estava chegando, passando assim, sobrevoando a cidade, eu vi muitos focos assim
de incêndio. E isso é literalmente a cultura deles, limpar com fogo. Eles, para queimar, queimam, né, os seus resíduos. E isso é muito triste quando a gente não. São lugares que assim concentram biomas importantes, né? Assim como a Amazônia tem os rios aéreos e que a galera acredita que está acontecendo lá, não reflete em mim. Isso é loucura. Claro que sim, tudo que a gente vem vivendo, né? Agora São Paulo aí com o ar mais poluído do mundo tipo, esses agravantes eles é, não tá se pensando, né? A gente não se vê política para essa realidade. Não se criou ainda um estado de emergência, né, para a questão ambiental, e isso é emergencial. A gente está falando da nossa permanência, a gente está falando da nossa existência, e acho que o mais próximo, e a galera acaba que normaliza tudo, né? O Rio Grande do Sul, a galera está lá se reconstruindo, foram mais de 130 municípios destruídos, e e a realidade daquele bioma ali não vai voltar mais, né? Então, tipo, os caras só querem saber de concreto e desmatar e alterando toda a biodiversidade, né? O ecossistema e não pensando na população. Então, a revolução enquanto ferramenta de transformação do ser dentro da periferia uma coisa que vem de encontro a uma, uma, uma liberdade mesmo, assim, se a galera tem a visão de praticar, né? Porque é uma ferramenta que vem contra, né, isso que a gente, contra a realidade que a gente não possa fazer por nós, e isso é mentira. Hoje, os nossos governantes não querem que a gente traga essa rebelião e faça a revolução, né? Porque é muito cômodo para que eles continuem enterrando dinheiro público, fazendo convênios com aterros, tipo convênios milionários, fazendo a terceirização é o mal do século e isso a gente vê o quanto que é um processo que é falho, né? A gente está falando só de rasgar dinheiro, literalmente. Agora, se a gente colocasse esse dinheiro que hoje vai fora, se a gente botasse para investir na educação, capacitando, investindo dentro daquela realidade do território, trabalhando a economia circular daquela realidade, né, gerando emprego, renda, coloca a galera nos presídios para produzir o próprio alimento, trazer essa relação, trazer a gente para construir. Esse é o ativismo que a Revolução sempre teve, sabe? A gente trabalha dentro da comunidade e a gente não vai lá e faz para o morador. A gente chama o morador a fazer com a gente está ali com as ferramentas, mas a gente instiga ele a vir fazer, porque nós todos temos que cuidar do território. Então, isso é uma coisa também fundamental, porque fortalece ainda mais a nossa evolução dentro da periferia, e todas as comunidades hoje gostariam de ter os espaços que a gente tem, a condição que a gente tem de intervir, não só na questão do resíduo, sabe, mas na questão do acesso à cidade mesmo, de forma geral, né? Ter saúde e educação de qualidade, ter acesso à alimentação saudável, ter estrutura, né, do Estado, né, dentro da periferia, ter estrutura do município dentro da periferia chegando. Hoje a gente vê o serviço social em si, tem essa deficiência, né? A gente não está mais suportando. Floripa não está mais suportando. A gente, todo santo dia, chega gente aqui na comunidade e vem e migra para cá atrás de qualidade de vida e chega aqui. Já existe uma concorrência onde a gente não tem mais mobilidade, a gente não quem está aqui, a galera que vem para trabalhar, acaba que daí sofre, quem já está sofre a desvalorização, porque daí se a galera vem com um pouco mais de conhecimento, consegue pegar vagas melhores. Mas hoje a gente tem dados
né, a gente não tem dados, na verdade, do censo desde 2010. Então, hoje a gente não tem noção quem são os habitantes dos morros, das periferias de Floripa. Né? Tipo, eu sei que aqui no Monte Cristo, a galera que ocupou na década de 80, boa parte dela não está mais dentro do Monte Cristo. Boa parte dela já foi para uma outra área mais retirada, né? Hoje, aqui o complexo, literalmente, é muita kitnet, é muita gente de fora. E daí vem uma outra problemática que eu trago, que é a questão das relações. A gente, quando a gente tem a relação, tem a cultura da nossa região, isso é muito importante. Quando a gente perde o respeito com os mais velhos, com as relações com o território, de ver evoluir, isso é onde a gente tem a agravação, o agrave, né, de várias outras questões da sociedade. A questão da violência, todo mundo fala que Floripa está parecendo o Rio de Janeiro na década de 80, que aqui tá mais para frente, a galera tá bem mais, tipo, violenta, isso e aquilo, mas é a questão da relação, né? A gente, quando perde essa relação, a gente não valoriza a evolução do território, do bairro. A gente não entende, na verdade, que essas pessoas que vêm de fora não entendem como que se deu, como que evoluiu, a trajetória de luta, sabe? Isso aí é uma coisa que não deveria se perder no caminho. A permanência da revolução dentro da comunidade se dá pelos moradores que abraçaram, né, a iniciativa e daí do circuito de troca do que acontece nas trocas, né? Porque quem separa quer receber a terra porque quer plantar, separa o óleo, quer o sabão, e daí dentro do nosso circuito de atividades a gente traz desde atividade remunerada, que a gente acredita que todo mundo tem a sua realidade, seus desafios, né? Então, por que a gente também não pode fomentar e apoiar o morador a participar de uma atividade, recebendo um valor X e ainda saindo daquele conhecimento? Então, a gente pensa várias formas de trabalhar a educação ambiental, a educação do gosto, né? A formação política, para que a gente entenda como que funciona hoje esse mecanismo, que a gente consiga quebrar essas barreiras e subverter a lógica que a gente, enquanto sociedade, não pode fazer pela gente, né? Acho que essa é a grande provocação. E não esperar que os nossos governantes façam políticas, porque hoje o que se tem é a prova são figuras, né? Tipo, que estão a serviço de um grupo muito pequeno que concentra muito poder e só pensa no capitalismo e só pensa no dinheiro. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente tem que se revoltar, porque a gente está falando da nossa permanência, dos nossos filhos, das próximas gerações, né, diante de um cenário de escassez. A gente está caminhando para um cenário de escassez, a gente está a natureza. Hoje a gente está mostrando, né? A gente vê várias situações acontecendo e a galera está normalizando esse processo que é crucial que a gente se debruce e comece a pensar a educação ambiental, as mudanças climáticas, as catástrofes ambientais que a gente vem sofrendo e que a gente vai sofrer, né, galera? Então, são coisas que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que questionar. E a revolução dentro da comunidade é uma ferramenta que a gente vem usando para buscar o direito à cidade para a comunidade, para debater o que a gente acredita, né? Gerenciar resíduo, trabalhar a ação social, a economia circular dentro do território, impulsionar mesmo que a gente possa fazer por nós e não esperar por esse sistema que se apresenta hoje. Gente, eu vou deixar vocês perguntar alguma coisa também, tá? Pô, Cíntia, Falei pra maravilha. caramba.
É uma riqueza enorme, né? Porque eu gosto de ver a compostagem desse jeito mesmo. É uma semente que acaba é, é, se envolvendo com tudo, né? Com tudo, assim. Então, Sim, muito legal poder é ver um esse processo relato. orgânico, Imagina, tá na é um base da processo vida, super toda a vida. orgânico. Tudo que tem a ver com vida, eu vejo que tem a ver com compostagem, né? Então, é relações, Com o certeza. ambiente, é tudo, né? Então, galera, palavra aberta aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, fiquem à vontade aí, então. Vamos abrir a fala. Eu tenho uma dúvida e queria trazer aqui, primeiramente, falar que, pô, muito bom ouvir a Cintia, um prazer, assim, né? Verdade. Ver como tudo que ela disse, assim, meio que prova que aquilo que a gente está buscando aqui, né, durante todo esse ano, assim, conversando, fazendo esse encontro, é possível, né? E às vezes a gente está ainda numa realidade que é muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Para não glamourizar, porque às vezes é muito mais fácil mesmo a realidade que a gente está inserido, nós aqui, enquanto né, uma central no Campeche, o pessoal, enquanto um central que está numa região mais favorecível, assim. E aí você vê que isso é possível, cara, é muito inspirador, assim. Queria dar os parabéns e muita força aí para que continue e perdure aí mais 15 anos a Revolução dos Baldios. Mas a minha pergunta é a seguinte: teve um momento ali que você trouxe que foi o desvinculamento do Cepagro, né? E a gente, por alguns momentos, até se identifica com o trabalho do Cepagro, que é o quê, né? De ir até esses espaços, disseminar a ideia e fazer com que a comunidade, né, dê continuidade para isso. Eu queria entender, nesse momento que o Cepagro, né, se desvinculou, qual foi o maior desafio que vocês tiveram, assim, de tipo, putz, é agora, né? Ou se também vocês já estavam tão acostumados com a atividade que foi um processo muito mais simples, né, do que parece, assim, né? Se ter uma entidade, né, tamanho do CEPAGO, assim, que é muito relevante aqui na nossa cidade, aqui principalmente a gente conhece, né? E como que foi assim, né, esse momento? Pô, agora você paga, se desassociou, como é que eu vou fazer para dar continuidade, assim, né? Como é que foi esse processo? Ah, eu queria só complementar a pergunta, só para entender o que é Cepagro. A gente que é de longe não entende qual que é essa instituição. Já amarro junto, que você responde junto, por favor. Boa. A CEPAGRO é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura em Grupo. É um núcleo que acontece dentro da UFSC e já tem 30 anos de atuação dentro de Floripa. Quando o CEPAGRO, a gente teve essa ruptura, a gente tem ações, atividades até os dias de hoje, a gente, né, se complementa. Até mesmo porque a tecnologia social hoje, a revolução, não aconteceria sem a universidade, de ambas as partes, né? A comunidade enquanto laboratório para a experiência, que foi a revolução, e a revolução, e a comunidade por ter esse apoio da universidade para a gente conseguir estruturar, né, esse processo que vem de baixo para cima. Não é um processo que é implantado, né? Foi pensado dentro da realidade do território. Então, o nosso principal desafio foi a coordenação de o gerir, sabe? Uma organização. Daí, então, a gente pensou, cara, a gente queria caminhar para uma cooperativa. E daí a cooperativa demandava bem mais coisas. E daí a gente se formalizou uma associação. A gente precisava ter essa evolução nesse processo jurídico. Isso foi o mais punk, sim, sabe? Porque a metodologia em si, a gente fazia compostagem, sabia ir nas casas, a gente sabia fazer todo o circuito. Ai, desculpa. Da prática. E o que a gente não sabia era gerir, né, o projeto, de ter essa autonomia de coordenar, né, a gente teve que aprender na marra, né, nesse entendimento. E daí foi de pensar o circuito. Como que a gente vai
oferecer nossos produtos e serviços se a gente hoje porque a gente estava incubado dentro do Sepagro, né, galera? Então, quando teve a ruptura, a Revolução tinha aquela imagem, aquela visão nacional, internacional, reconhecimento, mas enquanto administração, né, a primeira coordenação e presidente da Revolução fui eu, né, em outubro de 2016. E daí comecei a pensar no circuito. Eu sempre fui muito empreendedora. E daí eu fiquei pensando, cara, a gente tem uma ferramenta na mão, então a gente vai seguir a linha que o Sepagro vinha desenvolvendo com a gente, que era o tratamento do resíduo. A princípio, a gente tinha focado em tratar o resíduo da comunidade, mas, tipo, seguir nessa lógica de tratando o resíduo, sensibilizando, educação ambiental. Mas aí, como que a gente poderia manter as atividades e remunerar quem está envolvido? E daí esse foi o desafio, né? Não só os editais, que até os dias de hoje, para a gente ainda é bem assim, tipo, tem editais, dependendo da linguagem, assim, são bem difíceis de acessar, mas a gente expandiu a nossa grade, né? A gente criou portfólios de atividades, né? Tanto assessoria, capacitação, palestra, videoaula, rolezinho, a gente criou o rolezinho na Chico, uma vivência comunitária de um dia, e daí começamos a pensar circuitos de manter o projeto ativo. E esses circuitos aí implicava da gente manter a galera que estava ali no pátio fazendo tratamento, né? A equipe, a galera que fazia sensibilização na porta, as pessoas quem ia para as escolas, então a equipe teve que gerir, e a gente começou a oferecer produtos e serviços. A gente sempre teve a comercialização da terra, e também doa para a comunidade, né? Mas esse foi o principal desafio de desvincular do Sepagro, foi a gestão comunitária de se gerir. Mas, assim, foi uma coisa mais do que necessária para a comunidade ver o potencial que a gente tem. E desse processo, a gente mostrou que é capaz, né? Que a favela é potência e a gente é capaz demais, porque a gente ampliou as nossas atividades, né? A cozinha fez concluir o ciclo da matéria orgânica, daí a cozinha trabalha a prevenção, a formação, a reeducação do gosto, né, antes do desperdício, e complementando com o tratamento de resíduo, né, onde a gente tem um composto de qualidade e consegue plantar e trazer a comida novamente para o prato. Então, a gente conclui esse ciclo. E fora os resíduos têxteis, que a gente começou a trabalhar pensando na economia circular, né, em potencializar mulheres da comunidade. Então, foi um momento crucial para a gente, de entender o quanto que a gente era capaz, né, de fazer por nós e sair, né, daquela incubadora que foi o Sepagro nesse processo. Então, foi coisas que é sobre bem isso mesmo. Eu acho que a compostagem em si, a agroecologia, preparou a gente para esse momento, tá? Porque todo o circuito da leira, né, o processo ali, a gente está falando de bactérias que se complementam, né, que fazem um processo coletivo para que a gente tenha um resultado final. Então, em cada momento, em cada processo, cada um se doou da forma que pôde para que a gente chegasse hoje e tivesse o projeto com o tamanho potencial que a gente tem. Então, eu digo que a revolução é de muitas mãos, né? De muitos rostos, mas só os fortes sobrevivem, só os fortes sobrevivem. Que no final a gente viu o quanto que a galera tem essa resistência, né? Hoje a gente somos 10 associados, já passaram mais de 58 pessoas da comunidade por dentro do projeto.
uma galera. Mas essa é a realidade. A gente hoje ainda luta pelo pagamento de serviço ambiental, né? O município em si colocou até essa proposta, mas tudo que foi produzido e elaborado enquanto políticas públicas é voltado especificamente para empresário, né? Então, para o empresário. Então, da logística, desde o tamanho do pátio, foi feito literalmente mesmo uma baita de uma peneira para que a comunidade não pudesse acessar. Então, por mais que a revolução seja essa ferramenta de transformação e impacto, a gente hoje não tem o fomento do município dentro das periferias, né? E pagamento de serviço ambiental, poder potencializar isso em todas as periferias, cara, isso é visão de mundo, é visão de futuro, é visionário, sabe? A pessoa que tem essa visão de trabalhar as problemáticas, em vez de colocar que na comunidade só tem coisa ruim, ilegalidade, violência, isso e aquilo outro, vamos possibilitar a galera fazer por eles, né? Desviar mais de 8 toneladas por mês do aterro sanitário, que é tratado dentro da própria comunidade, sem precisar de transporte para outro município, então, não se quer, de fato, que isso dê certo, né? Porque é um processo barato, transformador, e que vai injustificar, na verdade, muita receita que hoje o município gasta com segurança pública, né? E não trabalha as inseguranças que o território tem, que são inúmeras. E até quando o amigo que estava falando, o Edson, falou que a gente está num cenário diferente, por estar numa área mais nobre, assim, num contexto diferente, a agroecologia me mostra que para que a gente esteja bem, o nosso entorno tem que estar bem. Então, é o todo. A gente que não vive a realidade das favelas, aquele que acredita que aquela violência, aquela insegurança nunca vai chegar até você, se engana, porque é um processo no qual a gente está dentro do mesmo contexto. Só muda o agressor, só muda a posição, mas o agressor é o mesmo, né? As inseguranças que a comunidade tem, a classe média também tem, né? Então, e o quanto que é necessário a gente pensar essa problemática de forma coletiva, porque estamos todos no mesmo barco. Então, é importante que a agroecologia ensina isso, né? Que é o todo se complementar e buscar para todos, porque tem o suficiente para todo mundo, né? Tem o suficiente para todo mundo. O que a gente tem hoje é uma concentração absurda de poder, né? Insana, e a gente vê a degradação da terra e de tudo que a gente. É isso. Não sei se eu respondi aí. Massa demais, respondeu sim. Tem mais alguém com a mão levantada aqui, eu Era o acho. Gustavo, né? Ele acabou de Eu- cair, eu acho. Não, mas voltei. Ah, Dale. que bom. Vai. Vai lá, mano. Salve. Cintia, agradecer muito a tua fala, assim, muito inspiradora, com muitos conteúdos, assim, se a gente dividisse a tua fala, daria para ficar mais uns 2 dias conversando, assim, porque cada conteúdo que tu traz, assim, tem várias coisas aí dentro que a gente vai desdobrando, né? Agradeço muito porque eu, assim, não, a visão que eu tenho, pelo menos, eu vejo Florianópolis, a nossa região, assim, com uma grande potência nesse aspecto aí de compostagem, agroecologia, todo esse pensamento. E se hoje a gente está nesse lugar, principalmente em relação à compostagem, eu tenho certeza que vocês da Revolução dos Baldinhos têm um papel importantíssimo nessa história, assim. Todo mundo que trabalha com compostagem aqui na cidade, de alguma maneira, em algum momento, passou o olhar e o cuidado, a atenção para poder entender o que aconteceu na comunidade de vocês, porque realmente é revolucionário. Não tem nem o que fazer, falar, porque o nome é perfeito e a gente se inspira nessa história, né? E a gente tem uma coisa no Terra Orgânica que deu para sentir bem na tua fala
que assim, a gente também acredita muito que a compostagem, tu começa a fazer a compostagem e, cara, um monte de coisa começa a acontecer ao redor, porque é vida, né? Tu transmuta todo um processo de que era rejeito, que era rejeitado, que era excluído, que era lixo, e aí tu une e transforma aquilo num processo de vida, né? E eu fiquei encantado em ver a grande possibilidade de desdobramentos que você trouxe, até desde a parte do brechó, né, as intervenções na comunidade, o turismo de base comunitária, a parte da cozinha, e muito legal, né? Aí, te trazendo um contexto assim, a gente aqui, não sei até onde o Regis te explicou o que a gente está fazendo nesse encontro, a gente está fazendo uma formação com iniciativas que tem de várias regiões do Brasil, né? A gente tem pessoal lá do Rio de Janeiro, tem Paraty, tem pessoal aqui de Minas Gerais, pessoal que trabalha dentro de escola, pessoal que trabalha dentro de terreiro, tem um assentamento também, pessoal do MST, então tem diferentes realidades aqui dialogando com a gente, e a nossa rede também, as pessoas que não estão aqui e que provavelmente vão assistir esse vídeo depois também vão ser impactadas com essas suas falas, né? E aí eu queria te perguntar assim, tu imagina uma galera que está começando agora, tipo assim, é novo esse assunto para eles, para muitos, né? E no que concerne a parte de envolvimento social, porque um pouco da parte técnica e tal, acho que quase todo mundo aqui já está pegando jeito, já está fazendo, mas tem aquela coisa, já aprendi a fazer o manejo, estou fazendo o manejo ali, mas como é que eu impacto a minha comunidade, como é que eu aumento o volume, como é que eu tenho mais envolvimento, como é que eu amarro as coisas? Se tu tivesse que dar uma dica, assim, para esse processo de como se relacionar com o entorno e como fazer cada vez mais pessoas vislumbre essa iniciativa como um potencial interessante de envolvimento, o que que tu diria? Olha, é, acho que o que tem assim de desafio, na verdade, não é nem a metodologia, tá? Eu acho que o mais simples de tudo é tu ir para o pátio, é tu virar a bombona, é tu fazer o processo, a metodologia do processo, né, lasanha, o seco, o molhado, a estrutura. Eu acho que o desafio é trabalhar as realidades do próprio território, né? A gente tem que identificar para quem a gente está fazendo, quem a gente quer envolver nessa ação, quais os impactos que a gente quer trazer para essa realidade, né? Porque a gente está falando de vidas que vão se envolver e que vão estar construindo, né? Pensando numa forma geral, trabalhando uma realidade, um desafio, né? Acho que a gente trazer o ativismo coletivo para dentro da ação e trabalhar a questão das problemáticas nos aproxima, sabe? Então, a revolução fala de legalização fundiária porque é um desafio do território. A gente fala de violência policial porque é um desafio do território, né? Mesmo com a insegurança alimentar, né? A falta de acesso à cidade, de estar longe dos equipamentos públicos, né? De incentivo. Então, quando a gente está trabalhando com a galera que está ali na base, que é quem literalmente separa a comida para a gente, são os trabalhadores, a galera da comunidade que tá na base, que vive em inúmeras inseguranças. Não tem como a gente não trabalhar as inseguranças deles, não tem como a gente não se fazer ouvir as dores, né? Então, acho que isso é o que é o fundamental para a gente conseguir fortalecer a nossa relação, né, com a gestão, aonde quer que ela for ser aplicada. Então, eu digo que sempre no interior, nos interiores, assim, é mais fácil, ou lugares assim dentro dos empreendimentos, porque não tem essa visão da capital, que tipo é todo mundo aqui em Floripa o povo é muito desconfiado, né? E daí assim
para trabalhar essa relação é uma coisa assim que tipo requer mais. Então, aqui funcionou porque foi a galera da comunidade sensibilizando a comunidade. Então, a galera já conhecia a Lene, conhecia a Nice. Então, ser sensibilizado para as pessoas da comunidade que tu já conhece, já tem um histórico, esse é o caminho, porque tipo, a galera entende, tipo, a Anice está dizendo que é uma coisa que vai dar certo. Eu vou confiar no processo que a Anice está me vendendo, que a Anice está me trazendo. Então, essas relações que a gente criou com a comunidade e o projeto deu certo mesmo, foi por essa relação que a gente já tinha com os moradores, né? De ouvir de quem está ali, ouvir de quem vive, né? Até eu, assim, talvez eu tenha fugido da tua pergunta. Se tu puder falar novamente, Não, não sei tu se eu entrou, acho que respondi. entrou bem no ponto. Eu te perguntei em relação a esse desafio mais prático, né? E aí tu tocou no ponto que eu acho que é realmente conhecer a realidade e ter um contato com ela, e a partir do território, a partir das necessidades de cada território, de cada realidade, e poder se inspirar. Eu Sim, fiquei me pensando agora que aí no caso de vocês tiveram um gatilho que talvez que foi a infestação de sim, ratos, né? foi uma O problemática. pessoal eu acho Foi. que o pessoal não conhece muito essa história. Se puder contar um pouquinho, porque isso que tipo aparece um problema aí como forma de resiliência, vocês pum, superaram A gente teve e que mudar uma realidade. Isso, aqui foi através do surto, né? Foi o surto que trouxe essa problemática. Então, a gente está falando de um problema coletivo, onde teve falecimento de um morador, e aí onde a proposta, não, a gente precisa, o coletivo precisou pensar uma forma de agir. Então, foi levado para a rede de articulação do bairro, quando todo mundo pensou e construiu e disse, não, existe essa possibilidade, por que não tentar, por que não fazer? E, tipo, a gente foi, assim, chamado de louco no princípio, porque como assim compostagem? Vamos fazer uma geladeira, deixar uma geladeira ao ar livre para os ratos. E a galera acreditava que a compostagem sempre foi muito associada aos bichos, né? No sentido assim de trazer, de chamar. E na verdade não, de não entender o processo, né? Porque ela emite o calor, então o rato não teria acesso. Pela combustão que dá ali o processo de decomposição, ela reproduz calor, então, tipo, tem toda uma vedação, e essa conscientização para a comunidade de trazer esse processo e fazer aquele resgate daquela memória, né? Porque o método da compostagem ele é milenar, né? Vem da Índia de muito tempo. E a galera do interior sempre praticou compostagem, só que não nesse circuito, não dessa forma que a gente faz aqui, que é com o resto de comida. Lá eles fazem com as fezes dos bichos, com o resto, porque que é uma matéria orgânica, eles dariam para alimentar os bichos, na verdade. E aqui não, aqui a gente trabalha a lavagem. Então, assim, para a gente, essa problemática foi o que uniu, sabe? Da gente ver, poxa, um morador veio a óbito por causa da infestação de rato. Olha só, hoje foi ele, amanhã vai ser nós. Então, provocou a comunidade a pensar essa problemática de saúde coletiva, uma questão de saúde pública, né? Então, hoje a gente nasceu de um gatilho, de uma necessidade de transformar, né? Mas quando a gente chega num lugar, os empreendimentos da Minha Casa Minha Vida, que a gente faz pelo Brasil enquanto tecnologia, a gente chega num empreendimento, a primeira coisa que eu faço é identificar assim e ver a realidade dos moradores envolvidos. Eu paro para ouvir um por um. Por quê? Porque eu quero entender como ele se vê no processo. E daí ele também vai estar trazendo relatos da realidade dele ali. Então, tipo, a gente está dentro de um empreendimento onde a galera se sente num outro patamar por estar dentro de um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, pela estrutura que o empreendimento traz. Mas eles têm o comportamento da favela,
eles têm comportamento da galera da favela. Então, tinha os pontos viciosos de lixo, tinha a galera do movimento, do corre, tinha, tinha vários agravantes, que é igual à periferia. Então, eu de fora, na minha leitura, eu conseguia identificar assim, não, eles estão dentro de uma estrutura, mas o comportamento é da periferia. Então, trazer esse questionamento para eles não se viam parte mais da periferia, mas o comportamento deles era da periferia. Então, a gente poder identificar e dizer, olha, aqui eu estou vendo isso, isso, isso. Teve gente que falou, não, mas aqui não. Eu digo, tá, mas eu ouvi do outro ali que aqui no ponto de ônibus foi executado um menino. Isso só aconteceria dentro de uma comunidade, não dentro do empreendimento Minha Casa Minha Vida, tipo um condomínio fechado, né? Os pontos viciosos de lixo, o descarte de forma irregular. Daí é essa organização que a gente busca de trazer a galera a pensar aquela realidade. Né? Então, é mais fácil dentro do empreendimento, porque tem a associação de moradores, vai ter que seguir. Então, a proposta vem da associação de moradores, que traz a condição para as pessoas, né, que estão morando ali dentro do condomínio. Olha, a partir de hoje a gente vai estar fazendo essa realidade, a gente vai estar construindo assim, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado. Então, e daí colocar ali para eles, bora construir, que daí um empreendimento tem uma moradia coletiva, então todos aqueles vão ter que acatar. Agora, diferente da comunidade, que a gente sensibiliza, sabe? E daí, tipo assim, a galera participa se quer. E aqui a gente coloca, eu atendo as famílias do projeto. Ah, tu separa, gente, eu preciso de terra. Qual é o ponto que tu separa? Qual é a tua rua? Ah, eu moro na rua tal. Ah, na tua rua não tem bombona. Então, como que tu quer acessar a terra? Aí ela coloca, eu posso separar, eu posso trazer o resíduo aqui na porta do galpão, porque a gente tem uma bombona na porta do galpão. Pode ser na porta do galpão, pode separar na tua casa, se tu quiser, a gente pode ativar um ponto na tua rua, ou de que forma que tu pode trocar com a gente para que ter acesso à terra. Porque é sobre isso, a gente está falando de algo que tem um valor. A gente está falando de uma troca que vai ser boa para o coletivo, daí aqueles que não participam, mas eles vão ter acesso às ruas limpas, eles vão ter acesso ao impacto dos plantios né, da vegetação. Tem que ter essa contrapartida dentro da comunidade. A gente sente que tem que ter essa contrapartida. Até mesmo porque dentro das periferias é um contexto de necessidade. Então, a galera evolui, é movimentada pela necessidade, está sempre em busca. Então, é importante ter essa questão de troca. Agora, quando a gente fala assim, de um quilombo, de uma comunidade ribeirinha, tem o saber ancestral. Eu digo isso porque em Recife, eu fui para Recife fazer uma atividade e lá 1,5 milhão de negros. Né? A gente está falando de capital assim, que uma concentração de gente preta. E lá eu não vi comidinha de mentira, vamos supor, fast food da vida. Eu não vi McDonald's, coisinhas assim, igual tem aqui em Floripa. Lá a galera come mesmo comida de verdade, em cada esquina era fruta, era verdura, e o preço acessível. E a galera, tipo, eu fiquei pensando, olha só o quanto que a cultura deles é rica na alimentação. Aí, óbvio que eles sofrem por outras problemáticas, né? Lá, a gente vê, eles são tudo dividido em ilhas, né? Que tem que se interligam. Então, a gente vê o quanto que eles são afetados no desequilíbrio ambiental. Tem lugares que eles não podem nadar, porque tem
o alto índice lá de tubarão, de fenômenos da natureza que acontecem que ninguém explica, daí só tem a placa lá, proibir tomar banho. E a galera não entende o que está acontecendo naquele contexto, naquela realidade, porque a galera não está se politizando, buscando saber o porquê que acontece aquilo naquela região ali, né? Então, eles têm uma cultura ancestral forte na questão da alimentação, que eu pude ver. Eu tive em contato com o sítio Ágata, que é Saberes Ancestrais, a galera do samba de coco, das marisqueiras, e os saberes ancestrais com a alimentação, a cultura muito forte, assim. Mas, em relação à educação ambiental, ao cuidado com a natureza, essas coisas assim, a galera está super para trás. Mas, e não tem, sabe, a gente está falando aí do segundo polo de têxtil, de fabricação de roupa, tá? É em Pernambuco. E o quanto que a mão de obra lá é desvalorizada das mulheres que produzem, né? O quanto de matéria-prima que é utilizada nesse contexto, e a galera não tem noção. Está ali produzindo, né? Querendo movimentar a máquina e pensando no seu. Mas se a gente for parar para pensar, né, o que agride, o porquê que cada região está dentro daquela realidade, os nossos hábitos, são as nossas culturas que nos afetam. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? Por isso que é importante quando a gente vai identificar para implantar, porque a compostagem ela pode ser aplicada em qualquer realidade. É um processo barato, dinâmico, que só requer, na verdade, a estrutura física, humana, para produzir, para fazer, porque o processo é super barato, né? A gente precisa de material, equipamento para o início, mas não é nada assim muito caro, que requer muito investimento, né? Então, é super, super acessível, sabe? Massa! Então, é dinâmico, sabe? Então, quando a gente leva a revolução para essa realidade, a gente vai implantar, a gente vê quais são os atores, quem são as pessoas que vão estar ali cuidando e fazendo tratamento quando a gente sair, né? Depois da capacitação. Então, a gente ajuda eles a desenhar a realidade deles. A gente traz todas as problemáticas, escuta eles para dizer assim, tá, beleza, tu entendeu, tu enxergou, tu consegue ver. Agora, o que seria legal de trabalhar aqui? Porque a gente já tem o modelo pronto, né? A gente vai trazer a proposta para ele do gerenciamento de resíduo, da economia circular, que tem depois de gerenciamento, produtos e serviços. A gente vai falar da interação do coletivo, né, das hortas, das feiras de economia circular, de como que a gente pode fomentar não só dentro do próprio empreendimento, mas o entorno, né? Foi em Recife? Foi em Recife, a gente foi a gente foi fazer uma replicação dentro de um empreendimento que é uma ocupação do NLB. E qual era o objetivo de fazer essa intervenção? Era sensibilizar o entorno para aceitar a ocupação. E daí qual foi a proposta? Foi mostrar que as pessoas que estavam ali tinham um objetivo, não eram porque a ocupação é criminalizada, né? Ocupante e está sonegando, marginal, é associada a coisa ruim. Só que eram pessoas que estavam querendo condições, né, para moradia, condições. E como sensibilizar o entorno a aceitar essas pessoas? O que foi feito? A gente fez a atividade da gestão, ensinamos a fazer a metodologia Revolução, tudo que a gente aplica aqui, a gente ensinou lá para eles, né, fazendo desde gerenciamento de resíduo, a gente pensou, hoje é o residencial Rui Frazão, lá. E eles têm horta, as mulheres fazem costura, eles fazem uma feira semanal aberta
para o entorno. Então, tem a horta deles, quem está no entorno do lado consegue ver eles produzindo. Então, tipo, isso foi uma forma de sensibilizar o entorno para mostrar que eles de fato queriam a mudança, que eles estavam ocupando para fazer diferente. Então, eles plantaram, eles fizeram feiras e começaram a interagir com o entorno deles. Daí, tipo, a feirinha recebia a vizinha da frente, que no primeiro momento teve preconceito com a presença deles, mas depois que viram eles, pô, eles foram lá e plantaram, agora estão fazendo uma feirinha para vender um produto, olha que povo trabalhador, e desconstruiu aquela visão de que eles tinham. Então, dependendo do cenário, é super adaptável, sabe? O Reger está com a mão levantada, vou deixar o Reger falar um pouquinho. Não, eu acho muito interessante, porque assim, a gente vê que o envolvimento social, ele não tem uma regra, assim, né, como a compostagem em si, que é, pô, mistura ali a areja e funciona, né? Eu até brinco com os meninos Sim, ali, eu acho é difícil errar na compostagem hoje em dia, né? Porque a gente vê que o processo é é, tão poderoso que mesmo quando a gente faz cagada, ele funciona, né? Então, e o envolvimento social, ele é meio diferente, né? Ele não tem uma regra, assim, mas o que eu pude pegar ali da sua fala e da nossa experiência também, tem que ir para a rua, né? Tem que fazer a coisa acontecer, tem que fazer contato com as pessoas mesmo, tem que conversar. Então, não é exatamente o que você vai fazer, mas você precisa se relacionar, estabelecer relações a partir daquela atividade da compostagem ali, né? Aí, naturalmente, as coisas vão crescendo, né? As relações vão se estabelecendo, sim. os interesses vão aparecendo, né? Então, uma pessoa do entorno ali olha e fala, pô, que interessante, tal. Ah, e se fizer não sei o quê, né? Nas nossas atividades aqui, a gente envolvia muito a questão da música, da arte, né? É, do próprio manejo com pátio ali, enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer e que isso nasce do quê? De uma ação nossa de estabelecer relações, né? Então, o envolvimento social, Sim. acho que a chave é isso aí, né? Pegar e botar a cara mesmo, conversar com os vizinhos, ver qual que é a realidade, ver qual que é a situação, tá aberto, assim, para que as inspirações venham, né? Então, se de repente um desafio que ele apresenta lá, a gente olha e fala, vamos contornar isso de uma maneira aqui, né? E são coisas que aparecem no decorrer do processo. A gente pode até pegar os Sim, exemplos, né? O brechó, as roupas lá, né? Reutilizar a roupa para fazer coisa nova e tudo. São, são exemplos que inspiram, né? Mas na prática mesmo, o negócio é você ir para a rua e falar com os vizinhos, falar com as pessoas e fazer o processo educativo, né? Explicar que é a proposta e tudo e deixar a criatividade surgir. Mas muito legal, Cíntia. Pô, só a agrade... compostagem é relação mesmo, né? É, É a relação, o processo de controle, né, que a gente provoca no mecanismo né, desde produzir o ninho, de alimentar, hidratar, de fazer um manejo, deixar maturar, é uma relação nossa com a compostagem, com a natureza. Ali é uma coisa que se complementa, a gente precisa, né, ter essa comunicação, criar essa relação. E é uma gestação, na verdade, de 6 meses para que a gente tenha terra. A gente acompanha uma gestação, um período de gestação da leira. E com a gente, enquanto fases sociedade, definidas, né? Bem. bem assim mesmo. O controle de, não, essa daqui é 10 bombonas, essa daqui vai 15, né? Dizer o quanto que ela vai comer, vamos hidratar, quanto de material seco. Então, tipo, é um processo de maturação. Agora ela não vai se alimentar, a gente só vai hidratar. Então, é uma coisa, é uma relação do ser homem com a natureza. É um processo que se complementa. Então,
Ai, cara, eu acho muito lindo, sabe? Eu vejo assim, eu me sinto uma bruxa, porque Total, né? é Um uma coisa assim que alquimia. fascina, que depende da gente. É isso. É uma coisa que depende da gente, de ver aquele processo, saber que foi tu que fez, saber que foi tu que conseguiu tratar aquele resíduo, que tu deu finalidade para aquele problema, que tu veio. Isso é muito satisfatório. Cara, é muito bom. Nós, enquanto sociedade, a gente deveria agir como a Leira, sabe? Tipo, se complementar mesmo para que a gente tivesse um impacto positivo, né, nas nossas problemáticas que a gente tem hoje. O Paulo quer Mas... falar. Primeiramente, obrigado aí, Cíntia. Você é muito inspirador, o projeto é muito inspirador. Que a gente possa ter muitos e muitos anos, muitas outras iniciativas também apoiadas por vocês, né? Queria agradecer aí todo esse esforço. E a minha pergunta é em relação, assim, você falou que são cerca de 8.000 quilos, né? 8 toneladas mês. Queria entender um pouquinho mais essa relação com a comunidade, qual assim, o número de pessoas que são atendidas ou o número de famílias e quantas pessoas envolvidas diretamente nessa lida, né, nesse manejo da leira, a captação desses materiais, muitas pessoas devem entregar direto nos pontos, né? Mas entender se há Uhum. algum tipo de remuneração, se é patrocinado por alguém ou se é só os recursos próprios da própria comunidade. Como funciona assim essa dinâmica? Então, hoje a gente tira uma tonelada e meia, 2 toneladas por semana, isso dá 8 toneladas mês. A gente já cadastrou mais de 5.000 pessoas. Hoje a cozinha atende 2.400 pessoas mês. Então, assim, coloca isso de pesquisa que um ser humano gera em média de 1,5 quilo de resíduo. A compostagem a gente trabalha não só com o resto da comida do prato, né, com as cascas. A galera acredita que quem faz compostagem só trabalha com a casca, que tem que ser um alimento específico. Não, a gente trabalha com a comida temperada, a comida pronta, a comida azeda, a comida que já está no processo de decomposição. Não, a gente não segue, né, a dieta da minhoca. Então, a termofílica é um processo amplo. Então, assim, a gente tem 2 dias de coleta, né? Toda terça e sexta-feira. E as bombonas a gente tira de média em cada coleta de 15 a 20 bombonas. A gente não tem um número específico de quantas pessoas hoje separam, sabe? E daí, dentro dessa realidade. Mas a gente hoje tem, assim, indiretamente, a gente atende a 5.000 pessoas dentro dessas duas realidades, dessas duas comunidades. Da Nossa Senhora da Glória, que hoje são 3.800 moradores, e da Chico Mendes, que são 8.000 moradores. Então, são 22 pontos de entrega voluntária dentro dessas realidades, dessas ruas, né? E o projeto hoje se mantém com o que a gente produz. A gente não tem. O único apoio que a gente tem do município é a coleta da Concap, que é a Concap que faz a nossa coleta aqui, né? Que tira dos pontos, tira a bombona cheia e deixa uma vazia e leva até o nosso pátio de compostagem, onde a gente vai fazer o tratamento. Então, esse é o único apoio que a gente tem no município hoje. É triste dizer isso, porque a gente luta pelo pagamento de serviço ambiental, mas, como eu estava falando, hoje as políticas que se colocam, que se apresentam, elas são pensadas para o empresário. Então, para a gente fazer parte do circuito de remuneração do município, a gente teria que ter um pátio com X tamanho, a gente teria que ter X funcionário, a gente teria que ter maquinários de grande proporção, a gente teria que ter veículo. Então, foi feita uma triagem, uma peneira, literalmente, para que essas políticas chegassem
nos empresários, contemplasse fossem diretamente para os empresários. Até mesmo pelo termo, a gente tem um termo de uso, sabe? Massa. A gente tem um espaço, o nosso pátio é de pequeno porte. A gente tem a declaração que a gente tem essas atividades, mas a gente não tem o reconhecimento que aquele pátio é de uso restrito da Revolução. Por ser uma escola estadual, o pátio não é diretamente nosso. Então, a gente tem essa parceria, esse termo de uso. Ou seja, a gente não se enquadraria dentro das políticas que a gente tem que ter o nosso próprio pátio, né, para poder fazer acesso a esse recurso. Então, a gente se vira com produtos e serviços, né, que a gente tem, que a gente oferece, que a gente vende a terra, o bio, assessoria, replicação, capacitação, videoaula, rolezinho na Chico, e para manter as nossas atividades. Então, a revolução vem fazendo revolução mesmo de resistir para que a gente continue popularizando a compostagem, né? E lutando por políticas públicas, porque é difícil realmente fazer política de base, né? A gente faz política direta. A gente está aí fazendo um trabalho de excelência para o município de graça. E quando o município tem o terceiro maior orçamento da capital, é o lixo. Então, né, existe uma logística reversa que essa conta não fecha, literalmente, porque o município poderia, sim, investir mais nessas realidades, né, e ter outros impactos em outras áreas que hoje eles colocam como problema, como crucial a mudança, isso e aquilo, mas não se quer, não se faz essa provocação de proporcionar, trazer oportunidade para o território, né, de trazer essa evolução e trabalhar hoje as realidades que a gente tem. Então, é bem desafiador, mas a gente impacta, assim, para um projeto que não tem apoio, que não tem investimento, a gente ter mais de 5.000 pessoas cadastradas com as nossas atividades, isso é surreal, assim, sabe? E tem gente que quer participar, a gente não tem como estar expandindo. Tem gente que vem de longe para trazer o resíduo na porta do galpão, mas porque a gente não tem como ampliar uma bombona para a realidade dela. Mas eu fico feliz de saber que, mesmo com essa realidade, a gente está sensibilizando, a gente está aproximando o ser do seu papel enquanto sociedade, né? Não sei se eu te respondi, se ficou alguma dúvida, eu posso. Ô, Cíntia, acho que faltou só a questão do número de pessoas. Acho que tinha falado 10 pessoas mais ou menos. Eu não sei se trabalhando todo dia, quantas horas por Ah, dia, como é tá. que é isso? Aí a gente no pátio somos 10 associados, e no pátio, daí a gente tem 4 pessoas que trabalham no pátio diretamente. Nesses 2 dias, né? Nos 2 dias de tratamento, nas terças e na sexta. Ou seja, o nosso mecanismo, a gente não fica de segunda a sexta. Daí vem a questão do controle. Se a gente tivesse uma equipe que ficasse de segunda a sexta dentro do pátio, o nosso material, a gente ia ter força de material. A gente já tem força de material no pátio, mas eu digo assim, a gente ia acelerar o processo de tratamento, né? A gente ia acelerar bem mais, porque até como o amigo estava falando, o Edson, que a gente acaba que chega um tempo, não sei se foi ele ou se foi um outro que colocou que chega um tempo que a gente já sabe como que funciona a nossa relação dentro do pátio, e só falta botar o dedo e dizer assim, ó, tá pronto. Porque a gente vê na leira, ela falta água. Porque a leira fala, sabe? Tipo, ela apresenta aspectos que a gente entende e essa comunicação. Então, se a gente tivesse uma equipe top no pátio, assim, de segunda a sexta, a gente poderia acelerar material horrores, né? A gente poderia ter um mecanismo bem mais forte. A gente não precisaria ter um espaço grande se o tratamento fosse contínuo, sabe? O processo. E daí a gente estaria acelerando o material, tendo terra e o processo bem mais
é dinâmico. Hoje a gente tem 4 pessoas no pátio. Eu já cheguei a trabalhar com moradores de rua, com usuários, para fazer esse tratamento, né, dentro da comunidade, das realidades que a gente já enfrentou. A gente sofreu muito quando a CONCAP entrava de greve, né? A gente também acredita que a CONCAP pública é o caminho, é o melhor para a sociedade de forma geral. Mas é um grande desafio também, né? Quando a CONCAP entrava em greve, a gente ficava ali tendo que se virar. Então, até mesmo o edital do Fundo do Meio Ambiente, lá, do MMA, foi quem fortaleceu mais quando a gente recebeu a KIA, né, para as atividades, que daí fortaleceu e a gente nunca mais sofreu com essa questão das greves, de não ter a nossa coleta realizada, porque a nossa comunidade ela não é totalmente plana, né? A gente tem morros e, olha, é uma loucura puxar tudo isso num carrinho, né? Então, a atração era a gente mesmo, né? A gente é que tinha que fazer a atração. A matéria seca, a gente traz, a gente solicita, a CONCAP faz entrega de material, da matéria seca. Hoje a gente só recebe a palha do SEASA e a gente utiliza a manutenção da escola, porque a escola tem bastante vegetação, então, quando é feita a roçagem dentro do equipamento, a gente já pede para guardar e levar para o pátio. A galera que faz a poda, que corta as árvores, até gosta, porque antigamente eles teriam que dar destino para esse material. E, no caso, a gente utiliza esse material dentro do pátio. Então, a compostagem também tem disso, galera. Por isso que é um processo assim que, olha, meu Deus, eu sou suspeita de falar, mas é um processo muito digno, porque a gente consegue se adaptar, né? A revolução faz um bom tempo que a gente não usa serragem, porque a gente já começou a pagar R$ 1 pela bombona, e daí pagar para trabalhar não tem condição. Então a gente adaptou a serragem para as folhas, e o processo continuou a mesma coisa. Então, a nossa matéria seca, né? A palha vem do SEASA, que é uma central de abastecimento aqui de São José. A gente solicita da CONCAP, a CONCAP faz a entrega. Para a gente, uma caçamba é o suficiente por mês para nossas atividades, uma caçamba de serragem. E daí os outros materiais, a galhada, a folha, a gente faz a manutenção do próprio pátio e da creche, e das escolas, da escola, né? E daí a gente tem esse material que a gente leva para dentro do pátio. Então, tipo, o próprio material, a matéria seca, não percorre grandes percursos, não vem de muito longe, fica tudo bem próximo, né? Eu até coloco que hoje os ecopontos que a gente tem em Floripa deveriam fornecer a matéria-prima, sabe? Deveriam fornecer a galhada. A gente tem um triturador de galho, onde a gente tritura o nosso galho quando precisa, mas esses ecopontos deveriam fornecer a matéria-prima para qualquer pessoa que quisesse iniciar na sua realidade, sabe? E daí ter o acesso, porque hoje é um desafio também a questão da matéria-prima. Quando dá muita chuva, e aqui em Floripa está todo mundo compostando, o SEASA não tem palha, meu Deus, a gente tem que se reinventar. A sorte que daí tipo, a gente já aprende que, tipo, desde o que a gente tem dentro do pátio, da nossa realidade, a gente consegue, né, fazer novamente, e até mesmo a forma do método que a gente vai usando, né? Então, eu consigo hoje iniciar uma composteira, se caso eu não tenho palha, mas eu consigo iniciar uma compostagem, né, com os materiais que a gente tem ali, que é a galhada, as folhas, o próprio orgânico que já fica pronto, a gente acaba usando ele numa proporção maior e ele faz o papel da parede. Então, existem formas, assim, mecanismos que a gente consegue alterar,
caso não tenha o material específico, porque todo o processo é orgânico, né? Os materiais são orgânicos, mas a palha, ter os materiais com qualidade ali é outro mundo, né? Outro nível. E a palha, tem lugares que eles fazem com cascas de arroz, já fazem também com o próprio caule da bananeira, colocam nas laterais. A única coisa que eu não indico, galera, é que façam com ferro. Umas caixas de gaiola de ferro, acho que não é legal, porque o ferro vai inoxidando e aquele material vai contaminando a terra no processo, né? Então, a único assim espaço que eu acho que não é legal é de fazer com ferro. Tenho também a caixa d'água, que foi pensado pelo Júlio Maestre, que é assim, ficou muito top a proposta, porque vem na questão da estética, né? E para espaços como condomínio, creches, escolas, é perfeito fazer a lúdica, poder pintar ali certinho a ordem, né, de cada material, e daí tem a tampa, dá para tirar o bio no mesmo sentido, né? É como se fosse uma super R grande, que também tem as super R pequena, né? Que dá para fazer com aqueles baldes de margarina de 20 litros. Então, tem inúmeras possibilidades para fazer a compostagem. Pode falar, Regi. Massa, Cíntia. Assim, a gente tá chegando aí, se aproximando do nosso fim, até diria que passamos um pouquinho do tempo, mas valeu a pena demais, assim, né? Então, queria Massa. abrir a palavra aí, caso alguém queira fazer mais alguma colocação breve, né, se possível, e se não, a gente parte para o encerramento. Ninguém mais quer? Então tá, então é isso. Se quiser trazer alguma palavra de encerramento aí, Cíntia, fica à vontade, a gente finalizar. Então, galera, eu acho que é sobre isso. A gente fazer essa provocação, né? Gratidão também, adorei participar e somar com a realidade de cada um de vocês. Me deixa à disposição, né, para qualquer dúvida eventual que possa surgir, chamar ali na rede social da gente, Revolução dos Baldinhos. Mas é sobre isso mesmo, da gente fazer esse questionamento, da gente questionar, da gente entender que dá propósito à nossa existência, né? A gente valorizar a nossa relação com o meio ambiente, até mesmo porque tudo que a gente tudo que a gente tem, vem desse meio ambiente que nos cede a vida, que nos cede tudo que a gente precisa para a nossa existência. Então, a gente deve sim lutar, mudar os nossos hábitos, fazer essa provocação, buscar políticas públicas, sair da caixa, sabe? De aceitar hoje o que está imposto por esse sistema que nos emprega, né? Essa dor, que se alimenta do caos, e a gente possa trabalhar as nossas realidades, subverter a lógica que a gente não pode fazer por nós. E a gente pode, é sobre isso, galera. Tá? Eu adorei participar hoje aqui. Ah, que massa, galera. Assim, olha, a galera já tá querendo vir fazer um manejo aí, hein? Ah, que Ganhamos aí pra legal, é fazer só chegar. um rolezinho na Chica, no Chico e terminando com o manejo. A gente tem até a cozinha também, né, galera? Vocês podem chegar. Tira uma foto para mim. Vocês podem chegar na cozinha também, pensar num rolezinho, no melhor momento, conhecer a comunidade que a gente vem produzindo aqui dentro. Satisfação, que vocês façam a revolução aonde vocês forem. Isso, Deixa eu show tirar de outra. bola. Beleza, Cíntia. Ó, obrigado Massa. aí pela presença. Imagina. Uma honra para a gente poder estar trazendo você aí, dando essa força aí também para a revolução, né? Com os produtos aí. Essa palestra aí é fruto do trabalho de vocês, né? Então,
Valeu Massa. mesmo. E É, mantemos junto isso aí. é Vamos massa até seguir. falar, porque daí temos aí diversas Gratidão, iniciativas galera. participando aí. Quiser levar a Cíntia para falar um pouco dentro das iniciativas de vocês também. Passa o teu Instagram aí, Cíntia, além da Revolução dos Baldinhos aí para galera É te... Sente a Revolução. Ah, isso aí, ó. Sente a Revolução. Bom demais. É isso Tá. aí, Escreve, família. escreve Boa no chat noite. Então, é ali só pra chegar ali e gente. chamar. Oi? Escreve no chat ali pra gente para não ter erro. Consegue? Massa, vou botar aqui. Consigo. Boa. E é isso aí, galera. Agora nós daqui vamos também daqui a pouco se recolhendo. A partir então desse mês a Ó, gente Sente a tá Revolução. Só chamar lá. boa E demais. Revolução dos Baldinhos. É isso. E aí até aí mês que vem a gente vai Tá? trazer Valeu. mais gente aí. Uma das pessoas, inclusive, foi citada pela Cíntia, né? Que é o Júlio aí, que a gente está na busca de tentar trazer ele também para falar um pouquinho para a galera. Mas vamos vendo aí. A gente se fala nas próximas Ah, é semanas. massa trazer essas experiências que estão fazendo, né? Muito Exatamente. legal, galera. Parabéns pela iniciativa de fazer essa troca, de fazer essa junção. Acho que é sobre isso, a gente poder se somar e popularizar a compostagem. Para mim, mais do que ciência, a gente está construindo políticas sólidas que vêm de encontro com as nossas realidades e as nossas necessidades, né? É muito top isso. É isso. Gratidão pelo Valeu, galera. Boa convite. noite aí, então, para todo mundo, tá? Valeu, Cíntia. Valeu, galera. Valeu. Obrigadão. Boa noite, Fábio. Tchau. Boa noite. Tchau, valeu. Boa noite. Amiga, tu dá aula, né? Hein?